Um sermão poderoso pode fazer as pessoas chorarem, pode mudar mentes, pode inspirar revoluções. Mas pode um sermão mudar o clima? No Rio de Janeiro do século XIX, havia um homem, um frade franciscano. Sua voz era tão poderosa que, quando ele pregava, o impossível acontecia. Não chovia lá fora, chovia lá dentro. Hoje o Arquivo Enigma investiga o mistério de Frei Monte Alverne e a chuva que caía do teto da igreja. O homem no centro deste enigma não era um frade qualquer. Ele era Frei Francisco de Monte Alverne, o pregador imperial. Ele foi o maior orador sacro do Império Brasileiro. A família real, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II, paravam para ouvi-lo. Ele era o Cícero do Brasil, uma verdadeira celebridade religiosa. As igrejas ficavam tão abarrotadas para ouvi-lo que as pessoas desmaiavam de calor e emoção. E ele tinha um apelido que dizia tudo: a voz de trovão. E era justamente quando essa voz de trovão atingia seu clímax, geralmente pregando sobre os horrores do inferno ou a necessidade de penitência pelos pecados, que o fenômeno inexplicável começava. Testemunhas da alta sociedade carioca, nobres, políticos, todos relataram a mesma coisa, em diferentes ocasiões. Primeiro, as velas da igreja começavam a tremer e, misteriosamente, algumas se apagavam. E então, a chuva. Não era uma goteira. O dia lá fora podia estar perfeitamente limpo e ensolarado. Uma garoa fina, uma névoa úmida, começava a se formar no ar, bem no centro da nave da igreja, e caía suavemente sobre os fiéis. As pessoas sentiam as gotas geladas no rosto. Elas olhavam para cima, assustadas e maravilhadas, buscando a origem daquela água que parecia brotar do nada. O mais intrigante é que o fenômeno só acontecia quando Frei Monte Alverne pregava. E só acontecia no auge dramático de seu sermão. Assim que ele terminava de falar e o silêncio voltava a reinar, a chuva parava. O que no nome de Deus estava acontecendo? Como a voz de um único homem podia invocar uma chuva dentro de um prédio fechado? O Arquivo Enigma foi atrás das teorias que tentam decifrar esse mistério secular. A primeira explicação é, claro, a da fé. Para muitos, era um sinal divino, uma manifestação física e visível do poder da palavra de Deus vinda pela boca de seu servo. Se o sermão era sobre o inferno, aquela garoa era interpretada como o orvalho das lágrimas dos anjos chorando pelos pecadores. Ou talvez o vapor que subia do próprio abismo. Se o tema era penitência, então era a chuva da graça, literalmente lavando e purificando os presentes. Para os fiéis, não havia dúvida. Era Deus confirmando a pregação de seu escolhido. A segunda teoria nos leva para o campo da psicologia. Histeria em massa. Lembrem-se, Frei Monte Alverne não era apenas um padre, ele era um mestre da oratória, um showman da fé. Sua voz de trovão era descrita como hipnótica, capaz de levar multidões ao êxtase ou ao pavor. Agora imagine a cena. A igreja está superlotada, sem ventilação. O calor tropical do Rio de Janeiro é sufocante. O sermão sobre fogo e enxofre é aterrorizante. Nessa teoria, as pessoas não sentiam chuva de verdade. Elas sentiam o próprio suor do pânico e do calor escorrendo por seus rostos, ou as lágrimas de emoção brotando em seus olhos. E, num frenesi coletivo, sugestionadas pelo poder do sermão, interpretavam essa sensação corporal como uma chuva milagrosa que caía do céu. Mas a terceira teoria é, talvez, a mais fascinante de todas, pois ela une ciência e mistério de uma forma genial. Vamos analisar os fatos. Fato 1. A igreja estava sempre lotada. Centenas, talvez milhares de pessoas respirando, transpirando e liberando calor corporal no abafado ar tropical do Rio de Janeiro. Isso criava uma umidade extrema dentro do prédio, muito maior do que do lado de fora. Fato 2.
Fisicamente, o ar quente e úmido é mais leve, então ele sobe. Fato 3. O teto de pedra das igrejas antigas, especialmente nas partes mais altas e sombreadas, é muito frio. A teoria diz que a voz de trovão de Frei Monte Alverne, sua frequência vocal específica e seu volume estrondoso, criava uma vibração acústica tão poderosa que funcionava como um pistão. Essa onda sonora empurrava o ar quente e úmido acumulado para cima, em massa. Ao encontrar o teto gelado da igreja, esse vapor de água se condensava instantaneamente, formando pequenas gotículas que caíam como uma garoa, exatamente sobre a plateia. Não seria um milagre divino, seria um milagre da física acústica, um fenômeno natural provocado por uma voz humana extraordinária. Então, o que o Arquivo Enigma conclui? A teoria da condensação acústica é sem dúvida genial. Ela explica quase todos os elementos: o calor, a umidade, a chuva localizada e a ligação com a voz do Frei. Mas ela deixa uma pergunta fundamental no ar. Por que só acontecia com ele? Outros padres certamente gritaram em seus sermões. Outras igrejas também ficaram lotadas e abafadas. Por que o fenômeno da chuva interna só é documentado de forma tão persistente e famosa com Frei Monte Alverne? Teria ele uma frequência vocal única, um tom e uma ressonância perfeitamente sintonizados com a arquitetura daquelas igrejas, capazes de alterar a física do ambiente de uma forma que ninguém mais conseguiu replicar. No fim, o mistério permanece. Frei Monte Alverne não era apenas um homem que falava sobre Deus. Ele era um homem cuja fé ou cuja voz era tão poderosa que podia literalmente mudar a atmosfera ao seu redor. O arquivo da chuva milagrosa permanece aberto. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Se você gostou de desvendar esse caso conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E agora eu pergunto a vocês, qual será nosso próximo mistério? Deixe sua sugestão nos comentários.